Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a revelação nada surpreendente do Felipe Neto de que a candidatura dele a presidente era uma farsa para vender produto, né? Eu tinha avisado isso, que era alguma coisa. Eu achei que era um seriado que ele ia fazer e coisa e tal. Na verdade não era nem isso, era um audiolivro do 1984. Então foi só isso que ele quis fazer, quis voltar. O que eu acho que aconteceu na verdade é o seguinte: Felipe Neto, desde que parou de falar de política, meio que ficou esquecido do pessoal. Ele estava com saudade, queria causar, né? Então, no final das contas, eu vou fazer um negócio nesse vídeo. Eu vou lançar a minha candidatura à presidência da República. Aguardem no final desse vídeo a minha candidatura à presidência da República em 2026, tá? Essa notícia foi sugerida por Xandão Mostra que a Justiça Sempre Foi, Pinguço Corrupto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aparentemente virou festa, né? O Felipe Neto disse que anunciou a candidatura à presidência da República dele num vídeo, mas eu avisei para vocês, estava na cara que o vídeo era uma crítica a redes sociais e coisa e tal, a Elon Musk e coisa e tal. Eu achei que era até alguma coisa mais elaborada, né? Erro meu, cara, realmente subestimar ou superestimar o Felipe Neto é um erro, né? O cara é um simplório no final das contas, nem isso, nem aquilo que eu achei que ele poderia fazer, de fazer um seriado ou fazer alguma coisa assim, não, na verdade é só um audiolivro de 1984. E dá para ver que ele não leu 1984, né? E talvez, eu não sei como é que é esse audiolivro dele, pode ser que esteja errado a leitura do livro, né? Mas se ele leu o livro é uma crítica ao socialismo, é uma crítica ao Estado poderoso, né? Na verdade, se ele quiser de fato criticar as redes sociais, criticar a sociedade liberal, né, criticar a sociedade ocidental libertária, de liberdade de expressão e coisa e tal, uma crítica muito mais razoável à posição libertária é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. É uma crítica que faz muito mais sentido, realmente ali machuca, né? 1984 é uma crítica ao comunismo, é uma crítica ao socialismo, é uma crítica ao ídolo dele, ao Lula, né? E você vê que ele tentou torcer alguns conceitos, né? Ele falou lá que a nova fala é a rede social, porque ele diz que a internet, as redes sociais são a nova fala e coisa e tal. Sendo que ele esquece o principal fator que é da nova fala. Nova fala, ou a novilíngua, como é chamada no romance lá de George Orwell, é justamente o governo redefinindo termos para se adequar à propaganda do governo. Ou seja, há uma pessoa controlando isso daí. Quem que controla as redes sociais? Me explica. Eu sei que ele quer dizer que, não, o Elon Musk controla o X. Mas o X, e aí? E as outras redes sociais? Tem um monte de rede social por aí. Não tem uma pessoa controlando as redes sociais, né? O que esse pessoal se ressente é aquilo que eu falo para vocês. A esquerda sempre teve essa capacidade. Era exatamente isso que o George Orwell criticava lá atrás, né? Ele criticava essa tendência da esquerda de reescrever a história, de reescrever termos. Por exemplo, de dizer que o nazismo era de direita. Caramba, o nazismo é irmão gêmeo do socialismo, surgiu ali junto com o socialismo. O próprio Hitler era do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães e coisa e tal. E sempre foi muito próximo, né? Mas, no entanto, a esquerda usou a novilíngua para dizer que não, nazismo é de direita e não sei o que lá. A esquerda faz isso o tempo todo, né? Quando a esquerda usa termos como nazista e fascista, repara, a esquerda usou nazista e fascista com Geraldo Alckmin. Você pode até dizer, não, porque Bolsonaro é mesmo, não sei o que lá. Não tem nada a ver, cara. É totalmente diferente isso. Mas o Geraldo Alckmin, que hoje é o vice do Lula, em determinado momento foi chamado de nazista, tinha charge dele. Isso é a novilíngua, isso é o governo na esquerda, o grande padrão esquerdista, né, querendo determinar as palavras que você pode ou não pode usar no final das contas, né? Isso é um erro. E a internet não tem nada disso, ao contrário. Nas redes sociais você tem a pluralidade de ideias. Você pode até dizer que determinadas ideias são ganham mais projeção na rede social. Mas elas só ganham projeção porque as pessoas querem ouvir mais daquelas ideias. Eu vejo isso, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que você tem que lembrar que agora a gente tem muito mais informação do que tinha antes. Então, por exemplo, o pessoal do STF parece estar muito chocado porque descobriu que na internet tem gente que chama os ministros de idiota e coisa e tal, careca, gordola, eu não sei o que lá, xinga eles.
Mas deixa eu tranquilizar os ministros do STF, as pessoas sempre criticaram o STF, aliás, sempre criticaram todo mundo no governo. É que vocês não ouviam. O problema é que as pessoas ficam tão chocadas com a internet. Outra coisa, não, porque é terra plana. Que absurdo! Tem pessoas que acreditam na Terra plana. Sempre teve pessoas que acreditam na Terra plana. É que você não ouvia falar dessas pessoas, porque não havia internet, não havia essa troca de informação tão grande assim. Sempre teve maluco que acreditava em Terra plana, sempre teve maluco anti-vaxxer, sempre teve esse tipo de maluco. O que acontece agora é que você fica sabendo disso, então tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando você vê essas informações muito absurdas, pode parecer assim, a internet está criando maluco. Não, esses malucos sempre existiram. E agora você tem a oportunidade de ouro que te dá a internet, que é de contra-argumentar contra esses malucos. E felizmente isso está funcionando. O movimento da Terra plana perdeu força. Perdeu força por quê? Não, a internet não criou esse movimento já existia. Em 1990, 1980 já tinha movimento de terra plana e não sei o que lá. Infelizmente, meu amigo, se tem uma loucura no mundo, vai ter um ser humano para acreditar nessa loucura. Você pode ter certeza disso, é uma máxima. Vai ter alguém que vai acreditar na loucura, né? Ou seja, agora na internet você pode argumentar com essas pessoas. E à medida que você argumenta, aí que você realmente consegue quebrar esse tipo de coisa. A mesma coisa que eu falo da propaganda russa. O pessoal tem essa ideia de que não, que a propaganda russa é muito forte na internet porque elegeu o Trump, elegeu o Musk. Não. Eles são muito mais fracos agora do que eram antes, né? Na época da informação centralizada, sim, a Rússia tinha muita força. Quem elegeu o Trump foram os democratas. Os democratas, com essa perseguição toda ao Trump, então fizeram com o Trump o mesmo que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro aqui no Brasil. Está transformando o cara no ídolo dos anti-establishment. E anti-establishment é outra raça que sempre teve e sempre vai ter. Sempre tem em qualquer sociedade um monte de gente que não está satisfeita com isso tudo que está por aí e quer derrubar isso tudo que está por aí e sempre existiu e sempre existirá e ganha força com a informação descentralizada. Por quê? Porque o governo sempre foi muito bom em esconder as cagadas e fazer propaganda das coisas boas. Então, até pouco tempo atrás, você tinha essa capacidade do governo de, né, dar as boas notícias. Inflação caiu, e não sei o que lá, e o Lula é bonito, né, e tem as coxas grossas, como diz a repórter, e não sei o que lá. Mas não saía as notícias ruins, né? Lula é broxa e usa uma fralda geriátrica porque caga de noite. A Jana tem que trocar a fralda geriátrica dele toda noite. Essas notícias não espalhavam antes. Agora espalha tudo. Você tem os dois lados da moeda, não consegue mais fazer essa coisa, né? E os preços no supermercado, todo mundo sabe que estão subindo, não tem nada de inflação caindo no país. Então esse é o problema. Tomem cuidado com essa ideia de achar que a internet é o mal. Não, a internet expôs o mal. Ela expôs pessoas que têm opiniões que são absurdas. É a nossa tarefa discutir, dialogar, argumentar e tirar essas pessoas dessas posições ruins que tem por aí. Ao contrário, brigar, censurar a internet, proibir de se falar determinada coisa, você está piorando a situação. Não apenas você está dando um caminho para essa pessoa não precisar argumentar mais, porque se você proibiu ela de falar, ela não precisa falar mais nada, né? Ela não precisa defender os pontos de vista dela, porque se ela falar aquilo vai ser censurada e acabou, né? Como também você acaba criando uma aura de antissistema nessa pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Antissistema tem em todo lugar. Antissistema é antissistema. É a natureza do anarcocapitalismo. Cada vez vai ser maior daqui para frente também, né? Enfim, então é isso que é o erro fundamental do Felipe Neto, ele achar que as redes sociais são um mal dessa história. Ele colocou a coisa como se não, porque a Nova Língua, que é uma rede social nova que controla suas informações e coisa e tal, e tem tudo. Não, meu amigo, mas aí que tá, a rede social expõe a informação de todo mundo. O governo, o Ministério da Verdade que tinha no 1984, era o governo, havia uma estrutura, havia uma pessoa que dizia, olha só, vamos mudar isso daqui muda. E isso é o ponto do autoritarismo, isso é o ponto da restrição da liberdade, né? Isso é o comunismo, isso é o erro. E o curioso é isso, porque a esquerda, ela tende a enxergar do outro lado aquilo que ela é, né? Ela percebe que a direita está crescendo de força, e ela fica se perguntando, caramba, como é que pode a direita estar crescendo de força? Quem é que está financiando a direita? O gabinete do ódio, não sei o que lá. E não tem isso, porque é um mecanismo diferente. Não é uma organização hierárquica dando força e coisa e tal. É justamente o fato de que a organização hierárquica da esquerda está falhando e coisa e tal
que leva a esse problema, né? Então pronto, o Felipe Neto é só um idiota, eu superestimei ele, achei que ele estava com uma ideia bacana de fazer um seriado e coisa e tal. Aprendam, não superestimem o Felipe Neto, ele é só um bosta. E só queria fazer mesmo uma propaganda do livro 1984, o audiolivro dele e pronto. Mas, já que esse negócio ficou na moda de fazer propaganda, de fazer lançamento de candidatura à presidência da República, eu vou lançar minha candidatura à presidência da República. Peter Turguniev tem um recado muito importante para vocês, meus ouvintes. Eu declaro que em 2026 me torno pré-candidato à presidência da República pelo partido PICA, o Partido Informal da Causa Anarquista. Já que virou festa se tornar pré-candidato, como Gustavo Lima, Felipe Neto e tantos outros, eu me torno pré-candidato também para as eleições de 2026. Minhas promessas são muito simples. Se eleito for por vocês, prometo assinar este decreto no primeiro dia da minha posse. Decreto Presidencial número 1 de 2027. Esse decreto decreta o fim do Estado brasileiro e a ilegalidade de todo Estado estrangeiro. Artigo 1º, fica dissolvido o Estado brasileiro. Acabou, já era, não tem mais. Todo funcionário público está demitido. Boa sorte para vocês, recomendo botarem um currículo ali o Twitter agora tem um serviço muito bom de recolocação. Congresso e Justiça, boa sorte aí, sugiro trabalhar como Uber e iFood, respectivamente. Eu renuncio para cuidar da minha plantação de batatas, Brasília, 1º de janeiro de 2027, Peter Turguniev, presidente da República. Essa é a minha pauta, é só isso que eu prometo, não prometo mais nada. Votem em mim em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.